A paz do Senhor Jesus, meu nome é Vânia Cardini e o tema de hoje vai ser tentação. Eu vou ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo onde vai falar. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero falar um pouco da experiência que eu tive depois que eu fui batizada, né? Passou um certo tempo que eu fui batizada, eu não lembro quanto tempo que foi, eu estava aqui na minha casa, por volta de 3 horas da tarde, veio uns pensamentos intrusos, uns pensamentos que eu não tinha controle sobre eles, pensamentos que eu não gosto nem de comentar. E eu sofri demais com esses pensamentos, que eu não tinha controle sobre eles. E ali no começo, eu achava que esses pensamentos eram meu, que eu que estava pensando, eu que queria pensar, eu pensava que era meu. Só que depois, com o tempo, eu fui ver que esses pensamentos é o inimigo, né? Jogando dardos inflamados, setas inflamadas, pensamentos negativos, pensamentos contrários. Então, eu quero deixar essa experiência que eu passei aqui, né? Porque às vezes pode que alguém vai precisar, né? Ou às vezes alguém está passando, ou às vezes alguém vai passar, né? Então, eu quero deixar esse testemunho aqui para que possa ajudar as pessoas que, se porventura estão passando ou vai passar por isso. São pensamentos que você não tem controle sobre eles. Eu já até cheguei a um ponto que eu pensava que eu estava pecando contra Deus, mas eu procurei a pessoa certa para me ajudar. Porque muitas das vezes, quando a gente acontecendo alguma coisa na vida da gente, principalmente a gente que é cristão, a gente sofre muita coisa no mundo espiritual, que vem do mundo espiritual, muita coisa física, mas muita coisa no mundo espiritual. Então, eu procurei uma pessoa que ia me ajudar nessa área, que foi a minha irmã Lorena. Eu lembro certinho que eu liguei para ela, e eu fui na casa dela, e ela me ajudou muito. Eu sou muito grata pela vida dela. E eu entendi que aquilo que eu estava passando era espiritual. Não que eu estou falando que quando a gente passa por certo tipo de coisa, a gente não tem que procurar um profissional. Mas no meu caso específico, era espiritual, e eu entendi que era espiritual. E eu passei muitos meses com esses pensamentos intrusos, eu não tinha controle sobre eles, só que eu repreendia, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu ia ler a Bíblia, quanto mais eu buscava de Deus, mais os pensamentos vinham. Aí que eu entendi ainda mais que era o inimigo tentando fazer eu desistir da caminhada. E eu cheguei, gente, a perder a vontade de viver. Claro que eu nunca passou na minha cabeça de tirar a vida, porque eu sei que só Deus que dá a vida e só Ele que tira. Isso aí, tirar minha vida, não. Mas eu ficava torcendo para Jesus voltar para me levar, porque eu não aguentava mais viver aqui. Eu não tinha alegria, eu não tinha mais sonhos, eu não tinha vontade mais de viver. Só que eu fazia tudo, eu lia a Bíblia, eu não faltava de culto, mesmo passando por isso. Eu não faltava, eu não deixava esses pensamentos, esse deserto que eu passei, impedir de eu servir a Deus. Eu não deixei, porque eu entendia que o inimigo queria era isso, ele queria que eu afastasse dos caminhos do Senhor. E eu não permiti, eu não deixei, porque eu tinha que passar pela prova. Eu estava sendo aprovada. Eu batizei, fui conduzida ao deserto para ser tentada também, eu fui tentada. Eu lembro que a melhor parte do dia que eu tinha, vou falar do dia para vocês entenderem, porque o dia tem 24 horas, né? Mas a melhor parte que eu tinha do dia é a hora que eu dormia, para me descansar minha mente. E mesmo assim, tinha vezes que eu ia dormir, o inimigo ia lá e, tipo, uma opressão, um peso sobre mim enquanto eu estava dormindo. Então, é uma experiência que eu tive, eu não desejo isso para ninguém. Eu lembro que eu chorava, eu ia orar, mas eu derramava plantos, eu derramava muita lágrima. Era um desespero que eu sentia dentro de mim, eu emagreci. Eu fazia tudo. Quem me visse achava que estava tudo bem. Às vezes chegava na igreja, eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava, sabe, eu estava por dentro, só Deus sabe o jeito que estava. Mas igual eu falei, eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de congregar, eu não deixei de fazer minhas obrigações. Claro, gente, eu peguei com Deus. Se eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo, falando esse testemunho, porque Jesus me deu força, porque se não fosse ele, eu nem sei se eu estaria aqui, porque é só Deus para dar força pra gente. Neste momento que eu passei, Deus, eu lembro que teve uma hora que eu estava orando, eu senti o alívio de Deus dentro de mim, porque eu orava, eu busquei demais. E eu creio que eu passei por isso porque eu mereci. Eu tenho que reconhecer, eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa sem educação, eu não era uma pessoa fácil de lidar, é muita coisa, eu não era uma pessoa fácil de lidar. E eu reconheço
que eu precisei passar por isso, que através desse deserto que eu passei, eu sei que eu pedi perdão para Deus até dos pecados que eu cometi quando eu era criança. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me corrigido através desse deserto que eu passei. Eu precisei passar, eu reconheço que eu errei muito, e através desse deserto, Deus me lapidou em várias áreas. Não que eu não precise ser lapidada, ainda estou no processo de transformação. Mas eu já, desde então, eu vi grandes coisas que o Senhor fez na minha vida. A transformação que ele fez em várias áreas da minha vida, que eu, se dependesse de mim mesma, eu não conseguiria. Então, se você está passando por um deserto igual eu passei com esse deserto, que eu desejei a morte. Eu desejei a morte, não tipo assim, que eu não queria tirar minha vida, jamais. Isso não pode. Não pode, jamais, jamais. Quem dá a vida é Deus e quem tira é Ele. Mas eu desejei que Deus viesse me buscar, porque eu não estava aguentando aquilo mais. Eu era triste, eu não tinha felicidade. Eu precisei passar para Deus me lapidar no deserto, porque ali Deus ia ver o que realmente tinha no meu coração. Se eu ia adorá-lo, ou se eu ia murmurar, se eu ia continuar. E eu creio que, e estou falando de mim, eu creio que é por isso que muitas das vezes muitas pessoas batizam e não conseguem continuar. Porque o inimigo, ele usa várias estratégias. No caso do o meu foi esse. Né? Esse deserto que eu passei com esses pensamentos horríveis, que eu não quero nem comentar aqui. E eu lembro que na congregação que eu congrego hoje, teve uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Né? Porque eu fui batizada em outra congregação. E essa congregação que eu fui batizada, ela fechou. Então, eu fui para outra congregação, né? Que é a Igreja da Fé de Getsemane. E ali, né, nessa campanha eu estava fazendo campanha para os outros, né, fazendo assim para os meus familiares, para o meu marido, não que é errado, mas vem escutando. Um certo dia ali o pastor Vinícius, né, pregando, falando ali da pregação, e ele falou assim, não vou falar que ele falou com essas palavras, mas o sentido foi esse. Muitas das vezes a gente faz campanha para os outros, busca para os outros, mas não busca para a gente. E aquilo chamou minha atenção. E estava vendo a campanha. E eu pensei assim, gente, eu vou pôr meu nome nesse papelzinho com fé e vou mergulhar esse papel ali nessa água e eu creio que esse mal vai passar, esse deserto vai passar. Dito e feito. Escrevi o meu nome no papelzinho, né? Não lembro se eu escrevi alguma coisa de pedindo a Deus, mas o desejo do meu coração é por conta desse deserto, para ele passar. Mergulhei a minha mão, né? Soltei o papel lá dentro, nessa campanha. Beleza. Quando foi no outro dia que eu acordei, gente, eu acordei totalmente diferente. Eu acordei com vontade de viver, eu acordei alegre, já tinha meses, eu nem sei falar quantos meses, mas já tinha muito tempo que eu estava naquele deserto. Eu fiquei muito tempo naquele deserto. E desde então, eu voltei a sentir vontade de viver, a ter sonhos, novos sonhos. Então, o que eu quero deixar que independente do deserto que você estiver passando, não olha para trás. Porque Deus, ele nos capacita, ele nos dá força na nossa fraqueza para que a gente venha suportar o processo. Ele manda maná do céu para te alimentar no deserto. Ele não quer que você retroceda, ele quer que você fique firme. Porque Deus, ele mandou o povo para o deserto, quando tirou do Egito, né, para ver o que tinha no coração do povo, para ver se aquele povo ia adorar ou se aquele povo ia murmurar. Então, se você está passando por um deserto, às vezes você é um novo convertido, às vezes está passando por coisas que você nunca passou na sua vida, às vezes está achando estranho, às vezes é o inimigo se levantando, te tentando, né, para que você venha desistir da caminhada. Mas não desista. Continua lendo a Bíblia, leia mais ainda. Ora mais ainda. Jejua mais ainda. Congregue, não deixe de ir na igreja por conta disso, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer te derrubar, mas você não pode deixar. Se apegue com Jesus, faz igual eu fiz. Se apegue com Jesus, porque se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, porque Jesus me sustentou nesse deserto. Ele derramou maná, ele me deu água da rocha, né? Eu só tenho que agradecer. E mesmo assim, hoje eu agradeço a Jesus por ter permitido eu passar por esse deserto, porque através desse deserto me lapidou. Através desse deserto, ele fez algo extraordinário dentro da minha pessoa. Eu preciso, né? Eu estou no processo de transformação,
Eu estou no processo ainda, mas grandes coisas ele fez através desse deserto na minha vida. Ele usou esse deserto, né, para transformar o meu caráter, para me lapidar. Eu vou estar deixando algumas passagens aqui, né, para mais edificação da vida de vocês. Amém? Lá no livro de Hebreu 12, a partir do versículo 5 ao 11, esses versículos, essa passagem aqui, ela me acompanha no deserto, viu, gente? Vai falar assim: e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, vós são bastardos e não filhos. Além do que, tivermos vossos pais segundo a carne para vos corrigir, e nós nós referenciamos, não vós sujeitais muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrijam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, né, no momento que Deus está ali nos corrigindo, igual eu falei, para mim isso foi uma correção de Deus, sou grata por isso. No momento que o pai está corrigindo o filho, que o pai está batendo no filho, o filho não vai achar bom, vai doer. Mas é preciso a correção para que o filho venha aprender. É isso que está falando nessa passagem. Aquele, né, que aceita ser corrigido, ele é considerado como filho. Mas aquele que não quer ser corrigido, ele é considerado como bastardo. Então, aceite a correção de Deus para sua vida, sabendo que ele tem o melhor, que ele quer te lapidar. Para aquele velho homem que estava lá no mundo, venha morrer e venha nascer uma nova criatura na presença do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 13, vai falar: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, se você está passando por uma tentação, não se preocupe, que o Senhor ele vai dar o escape para você suportar. Ele não dá nada além daquilo que a gente não dá conta de suportar. Ele nos dá o escape. Você não está sozinho. Jesus está com você e vai te dar o escape. Ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te capacitar a suportar esse processo até você ser aprovado. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo 14, vai falar: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Em Deuteronômio 8, no versículo 2, vai falar: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os teus mandamentos ou não. Então aqui, né, tá falando que o Senhor, né, levou o povo, né, tirou o povo do Egito, levou para o deserto para ver o que tinha no coração daquelas pessoas, se eles iam adorar ou não, né? Se eles iam guardar os mandamentos do Senhor ou não. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, vai falar: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, ele sabe o que faz, ele sabe trabalhar. E muitas das vezes ele vai precisar, né, nos levar para o deserto
para que ele venha nos moldar, né? Muitas vezes a gente acha que ele faz as coisas, às vezes a gente passa por certas coisas, a gente pensa, gente, eu estou debaixo do propósito de Deus, por que eu estou passando por isso? Mas a palavra dele não fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? Então, Deus sabe trabalhar e Ele sabe o que faz, por mais que você não sabe e não entenda o que está acontecendo. Em Salmos 30, no versículo 5, vai falar: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? O choro pode até durar uma noite, mas o Senhor, né, vai nos dar alegria pela manhã. A gente pode até estar passando por um momento difícil agora, mas saiba que nada, como eu falo na palavra do Senhor Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Não quer dizer que você está passando por um momento difícil agora, que isso vai durar para sempre. Tem o momento do choro, mas tem também o momento da alegria. O livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, que vai falar: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espere no Senhor. Em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em Tiago 1, a partir do versículo 2 e versículo 3, vai falar: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Em Romanos 7, no versículo 19, vai falar: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, né? Porque por mais a gente estar na presença do Senhor, a gente quer fazer a vontade de Deus. Mas o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo e a gente faz o mal que a gente não quer fazer. Aqui no versículo 24 de Romanos 7, vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Isso aqui é só depois que a gente subir. Né? Eu falo que o nosso pior inimigo é nós mesmos. Porque o diabo, ele é nosso inimigo. Mas o nosso maior inimigo, em primeiro lugar, somos nós. Porque é nós que dá a brecha, às vezes é a gente que não faz, ou deixa de fazer, né? Então o nosso pior inimigo somos nós. O diabo é nosso inimigo? É. Mas a gente ficar debaixo, revestido com as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, né? A gente andar firme no Senhor. A gente vai passar por luta? Vai. Vai passar por deserto? Vai passar por tribulação? Vai. Mas se a gente abrir uma brecha, o inimigo precisa só de uma brecha. Se a gente abrir uma brecha, aí o inimigo entra, né, para fazer o mal, né? Então, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós que temos que vigiar, nós que temos que orar, nós que temos que buscar, nós que temos que fechar a brecha, nós que temos que orar, né? Porque nós somos falhos, nós somos fracos e nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma meditação que está em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes, né? Eu peço aos irmãos que estejam lendo do Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, né, para compreender mais sobre as armaduras do Senhor. Porque Ele que vai nos capacitar, Ele que vai nos proteger, Ele que luta, que vence nossas batalhas, por isso nós temos que estar firmes nele, né? Que vocês possam se revestir das armaduras de Deus para resistir ao dia mal, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra as potestades, os principados, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Então, que a gente possa resistir ao dia mal, né? Nos fortalecendo no Senhor, né? Nos revestindo das suas armaduras, porque Deus nos dá estratégia para a gente usar, mas a gente também, né, tem que ir lá e fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, para que a gente possa, né, suportar, para que a gente possa ficar firme no Senhor, né, porque Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, amém? Espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Né, envia para o máximo de pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque creio que tem muita gente passando por isso que eu também já passei, né? Não esqueça de dar o seu like, aquele joinha, né? E ativar o sininho das notificações, que todas as vezes que eu postar o vídeo aqui no YouTube, né, o YouTube possa notificar que tem vídeo novo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. O meu nome é Vânia Cardini. Eu peço que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.